Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós faremos a leitura do versículo 17 ao versículo 22. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 22. Diz assim as Escrituras Sagradas: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem dessa noite é a maior pergunta da vida. A maior pergunta da vida. O texto sagrado, meus irmãos, é repleto por perguntas. A Bíblia Sagrada, ela tem inúmeras perguntas. Algumas de maior e outras de menor importância. Algumas perguntas de ferver a nossa mente. Gênesis capítulo 3, versículo 9, nós nos deparamos com a primeira pergunta das Escrituras Sagradas. A pergunta que Deus faz ao homem: onde estás? Quando o homem se esconde da presença de Deus por conta do pecado. Lucas capítulo 7, versículo 19, o Senhor é o Messias ou devemos aguardar por outro? A pergunta que João Batista havia orientado aos seus discípulos para que fizesse a Cristo: o Senhor é o Messias que nós havemos de esperar, ou haverá de vir outro? João capítulo 18, 38, o que é a verdade? A pergunta que Pilatos faz a Jesus Cristo quando ele fala que ele mesmo testifica da verdade. O que é a verdade? Então, meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos inúmeras perguntas. Poderíamos aqui ficar a noite toda mencionando essas perguntas, levantando essas questões, porque a Bíblia tem nada mais e nada menos que 3.294 perguntas. 3.294 perguntas. Mas uma pergunta, meus irmãos, me chama a atenção. Uma dessas perguntas me chama muito a atenção e seria a maior pergunta da vida, em minha opinião. Parte de um jovem rico, realizado profissionalmente, socializado, dono de muitas propriedades, cidadão respeitado, quem sabe um líder espiritual em Jerusalém, um líder da sinagoga,
Em casa, um filho exemplar. Na igreja, um cristão devoto. Talvez, nos nossos dias, um aluno frequente da escola dominical. Mas, quando nós observamos melhor esse texto, nós vemos que esse jovem, não obstante tudo isso, no íntimo, ele está triste, incompleto e vazio. Este jovem tinha tudo que um homem da época precisava ter para se sentir realizado. Ele tinha até mesmo, meus irmãos, o amor de Jesus. Não é isso que diz lá o versículo 21? E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa lhe falta. Esse homem, até o amor de Cristo, ele detinha, mas ainda lhe faltava algo. Ainda lhe faltava algo. A maior pergunta da vida. Podemos considerar, sim, esta a maior pergunta que uma pessoa pode fazer. E nós já vamos falar por que essa seria a maior pergunta da vida. Mas antes, eu convido os amados irmãos a refletir sobre dois aspectos aqui. O primeiro deles é que a intenção desse jovem não era boa. Ele tinha alguns equívocos com relação à fé. Ele tinha alguns equívocos com relação ao ministério da salvação, ao mistério, melhor dizendo, da salvação. Que farei para herdar a vida eterna? É a pergunta desse jovem. Que farei para herdar a vida eterna? Como as pessoas, meus irmãos, que se aproximam de Jesus, elas podem estar enganadas com relação ao que Ele tem para lhes dar. Como as pessoas podem se aproximar de Jesus de maneira enganosa? Este jovem tem uma interpretação errônea sobre a salvação. Essa pergunta nos revela que esse jovem acreditava que ele poderia fazer algo para ser salvo. O que podemos nós fazer, irmãos, para alcançarmos a salvação? Esse jovem, em sua introspecção, olhando para dentro de si, talvez olhando no espelho, ele se sentia e concluía que não lhe faltava nada, ou melhor, ou talvez lhe faltava muito pouco para ser salvo. Muito pouco. E essa pergunta, meus irmãos, o que posso fazer para herdar a vida eterna? É uma pergunta quase que retórica. A pergunta retórica é aquela declaração, uma declaração em forma de pergunta. Você faz uma pergunta, mas na verdade você está declarando que você sabe que não falta muita coisa para ser salvo. Sou um cidadão de bem, um cara bem-sucedido, um judeu, um israelita verdadeiro, conhecedor da lei, cumpridor da lei. Será que falta muita coisa para eu ser salvo? A segunda coisa, o segundo aspecto que eu quero que os irmãos se atenham aqui, é que apesar dessa pergunta mal elaborada, a resposta é dada de maneira peremptória ou definitiva da parte de Jesus. Aquela resposta que vai no cerne da questão. Uma resposta que não só sana aquela dúvida em si, mas coloca o coração daquele jovem do avesso diante de Jesus. Jesus vai no ponto central. Jesus vai no cerne da questão, no âmago da questão daquele jovem, e ele vê e interpreta o coração daquele jovem. Deus conhece teu coração. Ainda que a palavra não chegaste à nossa boca, Ele já sabes muito bem. Deus nos conhece, Deus nos fez, Ele nos criou, e Ele sabe exatamente os desígnios do nosso coração.
Mas, irmãos, por que nós podemos considerar esta a maior pergunta da vida? Primeira coisa que eu vejo aqui neste texto, que nos revela isso, foi que essa pergunta foi dirigida à pessoa certa. Observemos lá, irmãos, versículo 17. Leiam comigo, toda a igreja. Versículo 17, capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 17. Vamos lá, vamos todo mundo ler. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele correu a Jesus para perguntar sobre a vida eterna. Irmãos, o correr, meus irmãos, era algo vergonhoso para um homem da estirpe desse jovem. Apesar dele ser um jovem, nós podemos observar aqui que ele era um jovem um pouco mais experiente, né? Um conhecedor da lei, um bom administrador. Ele não era um jovem qualquer, ele já era um jovem experiente. E o correr era desonroso na cultura judaica para um homem da estirpe desse jovem. Mas ele corre, por conta talvez da urgência da sua pergunta, por conta talvez de saber que Jesus era muito querido, era muito assediado. Será que terei outra oportunidade para encontrar com o mestre e fazer essa pergunta, por mais que seja retórica? Eu vou correr, eu vou me despir do meu orgulho, mas eu vou correr até a Cristo para saber dele, para fazer a ele a maior pergunta da vida. Ele não só sai ao encontro do mestre, mas ele corre em desespero para fazer a maior pergunta da vida, porque foi dirigida para a pessoa certa. Aquele jovem queria saber sobre a vida eterna. Logo, ele foi ao autor da salvação. Ao autor da salvação. Em João 14, quando Jesus explica seu maravilhoso projeto, o maravilhoso projeto que ele tem para nós, ele diz que ia nos preparar um lar. Ele iria nos preparar uma casa tamanha em que haverá vários quartos, muitos quartos, em que todos nós teremos o nosso espaço, todos nós teremos um lugar nessa casa. E Tomé pergunta para Jesus: Jesus, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como saber o caminho? E o autor da salvação responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai, senão por mim. O autor da salvação. E não só a salvação, a porta aberta para a salvação, o único caminho para se chegar a Deus, Cristo Jesus. Aleluia! Glórias a Deus, meus irmãos. Ou seja, aquele jovem estava falando com a pessoa certa, o autor da salvação em si. Segunda coisa que eu posso observar nesse texto é que Jesus, além dele ser cirúrgico, ele aprofunda no coração ou no lugar mais escondido do coração daquele jovem. Leiam comigo aí o verso 19, diz o seguinte: sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E o jovem rico responde de maneira muito clara:
Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ah, é? É isso mesmo? Você compreendeu? Você realmente entendeu? Você realmente obedece? Muito bem, certinho. Você tem observado a lei. Mas qual o resumo da lei, meus irmãos? Qual é o resumo da lei? O que o próprio Jesus Cristo ensina sobre o resumo da lei? Marcos capítulo 12, versículo 30, Jesus explica: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Só isso? Tem mais. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Aquele jovem estava de parabéns, estava perfeito quanto aos outros mandamentos, mas em suma, meus irmãos, ele estava totalmente fora do mais importante, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele estava enganado. Ele tinha um engano hermenêutico com relação à salvação. Ele tinha um engano de interpretação com relação à salvação. Ele precisava ser esclarecido. E Jesus esclarece esse jovem. E Jesus esclarece, e Jesus vai diretamente ao ponto que aquele jovem precisava ouvir. Ele achava que estava cumprindo a lei. Talvez um homem fiel aos seus dízimos, né? Talvez ali um cumpridor ali dos seus deveres com relação à casa de Deus, com relação aos dízimos à casa do tesouro. Se achava até às vezes mais importante que outros irmãos por entregar o dízimo. Imagine o valor do dízimo desse irmão. Que ovelha abençoada. Que lã, que maravilha. Mas em Mateus 23, capítulo 23, versículo 23, Jesus nos adverte sobre algo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. E quais são esses preceitos? A justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Veja, irmão, Jesus não está ensinando aqui contra o dízimo. Muitas igrejas utilizam esse texto de maneira errônea para dizer que Jesus estava proibindo que os membros entregassem os dízimos. Não, Jesus não está fazendo isso. Jesus está querendo dizer o seguinte: vocês não podem esquecer de entregar os dízimos, mas não podem esquecer da justiça, do amor, da misericórdia e da fé. Lembrem dessas coisas, mas não esqueçam dessas demais. Você está indo bem então, meu jovem? Jovem rico, você está indo bem. Mas agora para levar o 10, não tinha uma história assim? Agora para ganhar o 10, vamos lá. Terceiro ponto. Terceiro e penúltimo ponto aqui que eu vejo neste texto. Aquele jovem vai à pessoa certa. E pelo fato dele ir à pessoa certa, ele recebe a resposta correta. A resposta certa. Marcos capítulo 10, versículo 21. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Agora para levar aquele 10. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Irmão, reflita comigo neste versículo sobre alguns aspectos. Primeiro, Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você. O que pode faltar a alguém, irmãos? Uma pergunta que eu faço, analisando esse texto: o que pode faltar a alguém
que tem o amor do próprio Deus. O que o texto está dizendo aqui? O que esse texto está querendo dizer para nós? Jesus o amou. Mas o que isso significa, irmãos? O que isso significa para nós? Às vezes, o fato de Deus nos amar, e isso pode até escandalizar você um pouco, mas calme que eu explico. O fato de Deus não nos amar, às vezes não é suficiente. O amor de Deus, às vezes, não é suficiente. Eu explico. Falamos, Deus me ama. Que bênção, irmãos. Eu sou amado por Deus. Que maravilha, que alegria, que boas novas. Deus me ama. Mas, às vezes, o amor de Deus não é suficiente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, aquele aqui, pelo menos na língua portuguesa, é um pronome demonstrativo. É um pronome demonstrativo. E os pronomes demonstrativos, eles são muitas vezes colocados na primeira, na segunda e na terceira pessoa. Aqui nós temos um pronome demonstrativo na terceira pessoa do singular. Aquele é alguém específico. O texto nos traz a ideia de que esta pessoa, de quem se fala no discurso, que esse é o papel do pronome demonstrativo, a pessoa de quem se fala no discurso, precisa crer. Essa pessoa, ele precisa crer em Deus. Ele precisa ter a fé como um dom de Deus, revelando mais uma vez aqui que não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia para que nós possamos crer nele, para que nós possamos entender esse mistério. Esse jovem não tinha entendido, ele ainda não tinha crido verdadeiramente, ele precisava de uma conversão. Ele vai à pessoa certa, recebe a resposta certa. Mas e aí? O que ele faz com isso? O que será que esse jovem faz com todas essas informações? Segunda coisa, aquele jovem não entendia nada sobre investimento no mundo espiritual. Vá, vende tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, assim você terá riquezas no céu. Depois vem e me siga. Aquele jovem, meus irmãos, no fundo, estava certo de uma coisa: eu não preciso de mais nada, ou me falta muito pouco para que eu tenha a vida eterna. Pensamento humano, vícios comportamentais que muitas vezes nós temos, que praticamos muitas vezes pelos ditames legalistas e ritualísticos. Vícios comportamentais. Esse jovem, ele tinha um vício compulsivo comportamental, porque ele achava que praticando algo, fazendo algo, ele era colocado em uma condição de salvo diante de Deus. Eu sou um presbiteriano, eu entendo muito bem as doutrinas da salvação, eu conheço, eu sei que é só pela fé, eu sei que é só pela palavra, eu conheço as institutas de Calvino, eu conheço as leis, mas será que é isso que nós precisamos ter para alcançarmos a vida eterna? Costumes, ritos. E qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Desculpe, irmãos. Me chama a atenção aqui, quando nós continuamos a leitura, de Marcos capítulo 10, me chama a atenção aqui, quando Pedro adverte a Jesus. Pedro diz a Jesus uma coisa:
Senhor Jesus só não esquece de uma coisa: quando esse jovem é explicado para ele o mistério, quando é explicado para esse jovem que ele precisa fazer algo, o algo que ele precisa fazer é vender tudo, é de se desapegar dos seus bens, e esse jovem sai muito triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Jesus continua com os discípulos, e Jesus fala para eles e os adverte do perigo do amor às riquezas, do amor ao dinheiro. E Pedro dá uma lembradinha para Jesus aqui, né? Senhor Jesus, só não esquece de uma coisa: nós deixamos tudo para te seguir. Nós deixamos tudo por conta do seu ministério. Nós deixamos as nossas empresas, a nossa empresa de pesca, nós deixamos tudo. E qual a resposta de Jesus? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês, Marcos 10, capítulo 29 e 30, eu afirmo a vocês que isto é verdade: aquele que por causa de mim e do evangelho deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida, receberá 100 vezes mais casas, irmãos, mães, filhos, terras e também perseguições, e no futuro receberá a vida eterna. Essa é a bolsa de valores do reino dos céus, meus irmãos. É a bolsa de valores, é perder para ganhar. Não é a Nasdaq, a bolsa de Hong Kong, ou a bolsa de Nova York, em que você tem que investir o seu dinheiro lá e continuamente, todos os dias, observar, olhar ali os rendimentos, o dólar sobe, o dólar desce, a moeda. Não! A bolsa de valores do reino dos céus, é dar tudo. E não só dar tudo, mas é se doar ao reino dos céus. É se doar como oferta, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aquele jovem conhecia o investimento terreno e humano. Ele não entendia muito bem sobre o investimento espiritual, em que temos que investir em amor e fé. Amor para com Deus sobre todas as coisas e abnegação com relação ao nosso próximo. Ele não entendia. Quarto e último lugar, o seu coração estava apegado ao dinheiro. Marcos capítulo 10, versículo 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Não conhecemos detalhes aqui, meus irmãos, sobre os bens que esse jovem possuía, mas uma coisa fica clara para nós aqui: o seu coração estava nesses bens. O seu coração estava enterrado, arraigado nesses bens. O jovem faz a maior pergunta da vida para a pessoa certa e recebe a orientação capaz de dar-lhe a vida eterna, e o mesmo se entristece. Ele fica triste. A palavra de Deus diz que ele fica triste, e não só triste, ele fica contrariado. Ele sai contrariado. Ele vai a Jesus de uma maneira e sai pior do que ele chegou. Ele chega perante a Cristo, ele corre desesperadamente e ele sai pior do que ele chegou. É importante frisar aqui, meus irmãos, que Jesus não está em nenhum momento condenando aqueles que possuem riquezas. Em nenhum momento o Senhor Jesus está aqui contra o dinheiro. O que ele está dizendo aqui, de maneira categórica, é que o amor e a devoção e a adoração ao dinheiro é condenável, é idolatria. Quando o dinheiro toma o lugar de Deus em nossas vidas, isso é idolatria. Isso é idolatria. Onde está o teu coração, meus irmãos? Onde está o teu coração? Jesus ensina em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, que nós devemos escolher bem onde nós juntamos as nossas riquezas. Não é isso? Se nós escolhermos juntar as nossas riquezas aqui na terra, onde a traça corrói e os ladrões roubam,
nós seremos frustrados. Mas se no céu nenhuma coisa ruim pode acontecer com as nossas riquezas, pois onde estiver a nossa riqueza, aí estará o nosso coração. Onde está a sua riqueza? O que vale mais a pena para você? O que vale mais? Qual o valor que você dá às coisas espirituais? Concluindo, aquele jovem fez a maior pergunta da vida. Maior porque foi dirigida à pessoa certa, recebeu a resposta certa, que tratou da causa mais importante. Não obstante, ele tomou a atitude errada. Ele retirou-se triste. Ao meditar nesse texto, eu pude chegar à seguinte reflexão. E quero que você faça esse exercício comigo agora, nesse momento. A chave, meus irmãos, não está na pergunta do jovem. A chave está na resposta de Jesus. O centro deste capítulo aqui, desse trecho do Evangelho, não está na pergunta desse jovem. Mesmo porque essa pergunta foi mal elaborada, essa pergunta foi mal feita, essa pergunta foi feita por um coração pecaminoso e entregue aos seus vícios e aos seus desejos carnais, o amor ao dinheiro. Eu me lembro de uma pergunta feita pelo apóstolo Pedro a Jesus. Uma pergunta também um tanto quanto retórica, mas com uma outra conotação, com uma outra inclinação do seu coração. Quando Jesus pergunta aos discípulos assim: todos foram embora? Ele pergunta aos 12. Depois dele falar sobre a sua carne, sobre ele falar da comunhão que nós devemos ter com ele, muitos dali não entenderam o que Jesus falou. Quando ele disse que veio do céu, eu sou o pão que desceu do céu, eles não compreenderam, e muitos, duro esse discurso, nós não conseguimos compreender, vamos embora. E Jesus pergunta aos 12, vocês não querem ir com eles? Todos foram embora, vocês também não querem ir embora? E uma pergunta retórica de Pedro aqui, ele diz ao Senhor Jesus, e Pedro responde para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Intenção do coração, compreensão, transformação de vida, entendimento. Pedro andava com Jesus, ele estava em uma fase em que ele entendeu, ele compreendia agora muitas coisas que nós sabemos que Pedro ainda teve alguns passos que ele teve que dar ainda com relação à sua vida cristã, mas aqui ele já consegue compreender, diferente desse jovem. Qual é a sua reação, meus irmãos, frente à maior resposta da vida? Qual é a sua reação? Como que nós poderíamos aplicar essa mensagem aqui hoje? E eu quero aplicar essa mensagem também com algumas perguntas, e que não precisam ser respondidas agora. Responda para você. Qual é a sua motivação quando corre para a presença de Deus, para a presença de Jesus? Qual foi a sua motivação quando você veio correndo hoje para a igreja? Quando você veio aqui hoje aos pés de Cristo Jesus, qual foi a sua motivação? O que inclinou o seu coração para estar aqui nessa noite? Qual o propósito do seu coração ao sair da sua casa e vir aqui para ouvir a resposta de Jesus para a sua vida? Quais são suas indagações? Estão sendo elaboradas de maneira coerente? Às vezes nos equivocamos em nossas indagações para com Deus, mas qual é a nossa reação quando mesmo diante de nossas perguntas mal feitas, mal intencionadas, mal elaboradas, Jesus nos responde de maneira cirúrgica e profunda? Qual a nossa reação?
Você tem saído magoado, triste, aborrecido? Qual tem sido a sua reação? Nós nos entristecemos ou nos alegramos com a sua correção amorosa e maravilhosa para com nossas vidas? O que falta a nós nesta noite para que tenhamos a vida eterna? Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu queria agradecer a oportunidade. Para mim é uma honra pregar aqui nessa igreja. Foi um prazer e muita alegria para nós. Deus vos abençoe. Põe-se de pé, irmãos e irmãs, vamos